E aí, galera do Sport Like, estamos aqui para falar mais uma vez de Gabigol, que agora é real, ele está fora do Flamengo. Inclusive, a diretoria do Flamengo hoje falou que vai barrar o Gabigol, ele não joga mais com a camisa do Flamengo, ele está barrado para o jogo amanhã contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E a galera aí está dividida. Mas eu vou trazer o João Guilherme aqui, que ele entende tudo do Flamengo, vai fazer um raio-x completo do que está acontecendo no Flamengo e com o Gabigol. Por que, que o Gabigol está saindo? Quais foram as conquistas do Gabigol? Por que essa disputa entre a diretoria e o Gabigol? A diretoria já está de saco cheio com o Gabigol e, inclusive, está barrando ele. Mas o João Guilherme vai mostrar para vocês aqui do Sport Like. Vai passar tudo, tintim por tintim. Acompanhe até o final, que está muito legal. Que ele fala tudo o que aconteceu com o Gabigol. Então é isso aí, galera. Eu só espero que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, que sempre a gente vai estar trazendo muitas novidades aqui no Sport Like. E vamos lá com o João Guilherme. Primeiro do Flamengo, que foi quem divulgou a nota primeiro, e depois de Gabriel Barbosa. Vejam aí, o Flamengo divulgou, né, o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz. Comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Essa a nota do Flamengo. 5:01 da tarde, o Flamengo soltou essa nota. Aí, vamos lá. Gabriel Barbosa não perdeu tempo e também, na sua rede social, a mesma que o Flamengo usou, ele soltou isso aqui, ó. Olha lá. Toma lá, dá cá. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Repito o final. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Vocês entenderam isso aqui? Ele depois fez uma outra postagem dizendo assim: amanhã subiremos a rampa juntos. Ele está prometendo que ele vai assistir o jogo amanhã na arquibancada norte do Maracanã com a galera. Ele vai estar no meio da nação rubro-negra, na norte, lado tradicional da torcida do Flamengo no Maracanã, e ele estará ali, no meio do povo. Bom, eu vou falar um negócio para vocês muito sério. Já ficou chato isso aí. Já passou do ponto há muito tempo. A melhor coisa que pode acontecer para Flamengo e Gabriel Barbosa é o fim desse relacionamento. Acabou. Vocês sabem aquele casamento que foi extremamente feliz, que um nasceu para o outro, que juntos eles se amaram, cresceram, conquistaram muitas coisas, era uma união perfeita, mas que, de repente, um dos lados dá um motivo, pisa na bola, aí o outro vai, pisa na bola, e esse relacionamento começa a se deteriorar
e aquela união que era dos sonhos começa a virar um pesadelo e termina da pior maneira possível. É o que está acontecendo entre Gabriel Barbosa e Flamengo. Essas duas últimas atitudes do Gabriel, primeiro, terminou o jogo no gramado, ele se dirige ao repórter da televisão, provavelmente já tinha combinado a entrevista, porque ele foi lá direto e o repórter já estava esperando. E aí ele manda: eu não fico mais no Flamengo. Assim que acabou o jogo. Ou seja, o que ele pensou? Porra, vou dar uma estragada na festa. Porque Gabriel Barbosa, ele é muito inteligente. Ele sabe da grandeza dele no Flamengo. Ele sabe da influência dele com o povo, com a torcida, e ele usa isso muito bem. Aí, Gabriel Barbosa disse: eu não vou ficar no Flamengo. Essa foi a minha última final no Flamengo. Criticou o Tite e criticou a diretoria. Os alvos preferidos dele. Por quê? A diretoria do Flamengo, quando trouxe Tite, foi uma demonstração de: vamos afrontar Gabriel. Vamos trazer para dirigir o Flamengo o maior desafeto de Gabigol no futebol. Ele vai ter que engolir isso e vai ter que se enquadrar. Por quê que ele ia ter que se enquadrar? Porque Gabriel errou muito nos últimos tempos. Ele, depois da final da Libertadores da América de 2022, onde ele de novo se consagrou e fez o gol do título da Libertadores, como tinha feito os gols do título da Libertadores de 2019. A partir dali, quando vestiu a camisa 10 de Zico, na despedida de Diego Ribas no Maracanã, quando ele veste a camisa, ele virou outro jogador. A camisa pesou nele. Ele achou que ele era alguém que poderia ser comparado com o Zico na história do Flamengo. Se você for ver em termos de feitos na história do Flamengo, ele realmente está só abaixo de Zico mesmo, na história do Flamengo. Isso é um fato inegável. Depois de Zico, o jogador mais importante em feitos na história do Flamengo é Gabriel Barbosa. Mas ele não administrou bem isso. Você sabe aquela história assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, que ela vai mostrar quem ela é de verdade? Ele se perdeu completamente. E essa tentativa da diretoria do Flamengo de trazer o Tite não foi à toa. Antes da vinda do Tite, ele já tinha cometido erros. A situação da recusa em fazer o exame antidoping, aquela postagem desnecessária, ele com 2 Libertadores e Zico com uma, e ele rindo para o Zico, e o Zico sério. Para que fazer isso, gente? Totalmente desnecessário. Deslumbrado. A foto com a camisa do Corinthians, no momento que aparecia no noticiário que o Corinthians tinha interesse na contratação dele. E o pior de tudo, em campo, ele desapareceu. O Gabriel, ele jogou bem. A Supercopa do Brasil de 2023 contra o Palmeiras em Brasília, e ele só reapareceu no domingo passado, quando fez 2 gols e terminou a sua brilhante história no Flamengo como deveria terminar. Por cima, fazendo 2 gols, sendo decisivo. Os gols que Gabriel Barbosa fez consolidaram o título do Flamengo, da Copa do Brasil. Então ele foi decisivo, predestinado. Ele termina a história dele no Flamengo como deveria terminar em campo. Mas tinha que terminar só assim, na minha opinião. Saindo querido, mas não.
ele decidiu se vingar. Ele está sendo frio e calculista. É óbvio que a atitude que ele tomou no campo lá da Arena MRV iria ter uma repercussão e um troco. Ele sabia disso. Ao falar aquilo, ele não ofuscou a festa do título do Flamengo, mas ele tirou um pouco da atenção daquela festa, porque passou-se a se falar muito de Gabigol. Então ele conseguiu o objetivo dele. Na hora da festa, da comemoração, do título, da alegria, do clube, que é o mais importante, do grupo no geral, ele pensou nele. E os jogadores, os colegas, não sabiam. Ele ficou na dele e fez aquela situação. Eu achei desnecessário de novo. Mas ele fez. Aproveitou o momento certo e se vingou. Lançou vídeo com a música do Tim Maia, me dê motivo e tal, aquelas coisas todas. Mas o que nós temos que entender nessa história é o seguinte: o Flamengo deu motivos, mas o Gabigol também deu motivos. A música do Tim Maia também serve para o Flamengo. Não serve só para o Gabriel Barbosa. Essas coisas todas que eu citei aqui fizeram a diretoria do Flamengo pensar o seguinte: olha, contrato de 5 anos, ganhando um salário muito maior do que ele já recebe, não está produzindo para isso. Vamos repensar essa situação e vamos negociar. Segundo ele, a diretoria do Flamengo já tinha acertado isso e depois voltou atrás. Mas voltou atrás muito por atitudes dele. Mas voltou atrás. E aí, no podcast Fala João, perguntado por mim, o presidente Rodolfo Landim disse: nós já fizemos uma proposta para o Gabriel. Só depende dele. 1 ano de contrato, 50% de aumento. A partir daí, se ele quiser aceitar, ele continuará no Flamengo. Essa é a nossa proposta para o Gabriel. Isso gerou uma revolta do staff dele, o empresário dele no dia seguinte estava na mídia, dando entrevista, falando que aquilo era um absurdo. A convivência dele com o Tite, todo mundo sabia que não era boa e nunca vai ser, porque os dois realmente não se gostam. E aí foi um erro da diretoria do Flamengo, na minha avaliação. Ter trazido um cara que é um desafeto do Gabriel e que essa situação não teria controle, não teria como. Até porque o Tite não fez questão nenhuma de administrar isso no vestiário. Então, meus amigos, eu acho essa história muito triste, muito desagradável, porque estamos falando de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Se nós formos aqui relacionar os grandes ídolos da história do Flamengo, Zico está numa posição destacada e à parte, por tudo que ele representa. Zico dividiu a história do Flamengo. É antes de Zico e depois de Zico. E olha que antes de Zico veio gente do quilate de Leônidas da Silva, Zizinho, Evaristo, Dida, Silva e tantos outros. Mas Zico dividiu a história do Flamengo, antes e depois dele. Então Zico está numa posição inatingível. Tirando o Zico, é inegável que Gabriel Barbosa já aparece na linha de frente desta prateleira que vem abaixo de Zico. Isso é inegável. Ninguém vai tirar isso dele. Só que Gabriel se perdeu nessa história porque ele realmente está provando que ele se acha maior do que o Flamengo.
O que ele fez em campo domingo ao terminar o jogo, tentando estragar uma festa, e o que ele está fazendo hoje, dizendo que amanhã vai para a torcida assistir a partida, é uma demonstração de que ele quer atingir os seus inimigos e mostrar para eles que ele é imenso. Só que aí é que está o detalhe: ele não precisa falar isso, nem fazer nada para mostrar isso, porque ele é, e todo mundo sabe, mas não, virou birra. Eu não sei como é que vai ser isso, mas ele vai para a arquibancada, vai ver o jogo no meio da torcida, ele vai estar nos braços do povo, ele vai sair consagrado. É óbvio que nessa queda de braço é covardia. Gabigol e Landim. Gabigol é muito mais ídolo da história do Flamengo. O Landim é um presidente importantíssimo na história do Flamengo. Conquistou 13 títulos, um homem que entrou para a história ao adquirir o terreno onde será construído o estádio do Flamengo, que na sua administração fez realmente o Flamengo atingir um patamar financeiro nunca visto por uma equipe de futebol da América. Tudo isso na gestão dele. Teve muitos erros, mas teve muitos acertos. Mas isso tudo que foi falado de Landim não dá para competir com Gabriel Barbosa. Gabriel é ídolo eterno da nação rubro-negra. E ele está usando a nação rubro-negra para alfinetar e incomodar os seus adversários. É isso que está acontecendo. Por isso, na minha opinião, a melhor coisa a acontecer é: chega, acabou. Para por aqui. Porque se continuar, vai ficar ainda mais feio. E uma história que é tão linda, que é tão brilhante, que é tão marcante, que é inesquecível, ela vai acabar ofuscada pelas confusões fora de campo. Então, é melhor parar por aqui. A melhor coisa a se fazer é: chega. Gabriel se despediu do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, 2 gols no primeiro jogo que encaminharam o título. Ele sai por cima. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique se juntaram a Júnior e Zico como jogadores com mais títulos conquistados na história do Flamengo. 13 títulos. Essa geração é extraordinária na história do clube. E Gabriel Barbosa é um ícone dessa geração. Mas tudo isso que está acontecendo é muito triste, é muito chato, porque não tem santo nessa história. Os dois lados erraram. E o Flamengo é maior do que o Gabigol e de quem o preside, de quem o dirige. Então, quem está se dando mal nessa história é o Flamengo e os seus 48 milhões de fiéis, apaixonados, fanáticos, torcedores que compõem não uma torcida, e sim uma nação. Vocês viram as imagens do final de semana? O que é o Flamengo? A comemoração do pentacampeonato da Copa do Brasil. Macapá, São Paulo, Uberlândia, Belo Horizonte, no Brasil inteiro, e em outras partes do mundo, porque tem embaixadas e consulados do Flamengo espalhados pelo mundo inteiro. O Flamengo é um gigante. O Flamengo, ele não tem limite. O Flamengo, ele é um fenômeno. E que incomoda muita gente, exatamente por ser gigantesco. E Gabriel Barbosa é um gigante de primeira grandeza na história do gigante Flamengo. Mas ele não pode se colocar como protagonista em relação ao clube. E é isso que ele está fazendo. Ele realmente, com as atitudes dele, acha que ele é maior do que o Flamengo.